Pode. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Érica, sou advogada, sou mestranda em Direito Penal e em Criminologia na Universidade de São Paulo, onde eu também me graduei no curso de Direito. E nós teremos 2 encontros essa semana para falar um pouquinho sobre legislação penal especial. Serão 3 temas, pelo menos, a depender do andar da carruagem, a gente pode incluir um tema a mais. Hoje a gente vai ver o Estatuto do Desarmamento. Quinta-feira nós vamos ver Lei dos Crimes Hediondos e Lei da Organização Criminosa. Tá? Fico muito feliz de estar aqui, de participar desse projeto tão bacana, de incentivar a carreira da Defensoria Pública, que é uma carreira maravilhosa, né? Espero que vocês tenham muito sucesso quando forem defensoras e defensores públicos. Durante a aula, vocês podem, por favor, me interromper se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, se não entendeu algum conceito que não ficou muito claro. Também coloquei meu e-mail no slide, depois, se vocês quiserem, pode mandar e-mail, tirar dúvidas, fico realmente à disposição. O tema de legislação penal especial é um tema muito importante para concursos públicos em geral, né? E para a Defensoria Pública em especial. O Estatuto do Desarmamento, por exemplo, que a gente vai ver hoje, também é um tema de muita relevância, porque é um tema que está muito presente na prática dos defensores públicos, né? Não sei se alguém aqui fez a prova domingo agora, no Pernambuco. Caiu uma questão teve a prova da Defensoria Pública do Estado do Pernambuco domingo, caiu uma questão sobre legislação penal especial. Cada alternativa era sobre uma dessas leis e a primeira alternativa era justamente sobre o Estatuto do Desarmamento. Então é um tema recorrente nas provas e é um tema que está em constante mudança, seja de entendimento jurisprudencial, seja de mudança legislativa. Acho que, não sei se vocês acompanharam, no finalzinho do ano passado mesmo a gente teve uma mudança com relação a um dos crimes do Estatuto do Desarmamento, que se tornou hediondo. E aí a gente pode falar um pouquinho disso hoje, mas vamos aprofundar nisso também na aula sobre os crimes hediondos. Então são temas que são simples e é muito bom porque a gente estuda eles bem rapidinho e eles estão sempre caindo, né? Então, vamos lá. Depois, se vocês quiserem também, eu posso mandar os slides por e-mail. Talvez se eu mandar por e-mail do curso e depois vocês espalham, tá? Então, o que é o Estatuto do Desarmamento? Quando a gente pensa no Estatuto do Desarmamento, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é aquele referendo que aconteceu em 2005 e que a população foi às urnas para decidir sim ou não. Mas sim ou não o quê? Sim ou não às armas? Não, não é bem isso. O que foi referendado em 2005 foi a questão da comercialização das armas de fogo no Brasil. Então, o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor em 2003 e ele trouxe uma série de novas regras e de novos crimes e de novas penas de temas relacionados às armas. Existia um artigo no Estatuto do Desarmamento que proibia o comércio de armas de fogo em todo o território nacional. Mas o artigo 35 do Estatuto previa que aquele artigo da proibição da comercialização de armas estaria condicionado a um plebiscito popular a ser realizado em outubro de 2005. Então, naquele referendo que foi votado, o comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil? Sim ou não? O não venceu e, portanto, aquele dispositivo que proibia nunca entrou em vigor. Ou seja, a gente pode afirmar que o comércio de armas de fogo no Brasil é permitido, mas com uma intensa regulação. E onde está essa regulação? Justamente no Estatuto do Desarmamento. O Estatuto é uma legislação que não versa só sobre matéria penal. É claro que hoje a gente vai focar na questão penal, a gente vai estudar os crimes, as penas, quais são, o que isso importa para a Defensoria Pública. Mas se a gente pegar a lei, os primeiros capítulos, antes de chegar nos crimes em espécie, existem uma série de determinações, regulamentações, dizendo quem pode e quem não pode ter arma, quem pode e quem não pode ter porte de arma, uma regulação sobre o SISNARM, que é o Sistema Nacional de Arma. E o SISNARM, inclusive, ele foi criado numa lei anterior. O Estatuto do Desarmamento não é a primeira lei que versa sobre armas, tá? Em 97 foi editada essa lei 9.437, que já regulamentava sobre o registro das armas de fogo e que criou o Sistema Nacional de Armas. O Estatuto, ele vem com uma nova proposta. Ele vem
para desarmar a população. É por isso que a gente chama de Estatuto do Desarmamento. Qual é a intenção, qual é a razão de ser do Estatuto do Desarmamento? O tirar as armas de circulação da população civil. E aí a gente chega num ponto importante. O que é arma? Né? Se a gente está falando da lei de armas, do Estatuto do Desarmamento, o que esse estatuto considera como arma e sobre quais objetos esse estatuto está disciplinando? São todas e quaisquer armas? Não. Única e exclusivamente as armas de fogo, seus acessórios, suas munições e os explosivos. Tá certo? E aí vão perguntar, mas o que é arma de fogo? Agente, operador do direito, tem que saber o que é arma de fogo? O que é arma de fogo está previsto no Decreto 3.665 de 2000. E ali vai ter a definição do que é arma de fogo, do que é munição, do que é acessório e do que é explosivo. No edital da Defensoria Pública de São Paulo do ano passado, este decreto, salvo engano, não estava ali. Então, o examinador não vai cobrar de você saber, é uma arma que tem tal tamanho, tal. É arma? Não é isso que vai ser cobrado, tá? Mas só para vocês saberem que a definição de arma, então, não está no estatuto, está em outro decreto. Uma coisa que é importante também, um conceito que sempre surge em prova, arma branca. Quando a gente fala de arma, a gente está falando de um objeto que tem como primeira função matar alguém. Se a gente pega um revólver, qual que é a primeira função do revólver? Ou única? Matar alguém. Né? Talvez você pode só machucar alguém, mas a função, a arma, ela é fabricada para matar alguém. E alguém vai falar assim, mas e a faca, por exemplo? A faca pode ser considerada arma? Pode, mas uma arma branca. Né? Eu posso utilizar a faca para matar alguém? Posso, mas a faca não é fabricada com esse intuito. Eu posso... Se a gente for pensar, a primeira função da faca é cortar legumes, cortar bife, não é matar alguém, certo? Então isso a gente chama de arma branca. Essas armas brancas não estão tuteladas, não estão sendo disciplinadas no Estatuto do Desarmamento. Isso é importante porque faca é uma arma? Mas se tiver uma batida policial na minha casa, entrar na minha cozinha, abrir a minha gaveta e falar, nossa, tem um tanto de arma aqui, estou te prendendo por posse de arma. Isso não. Então, por que isso é importante? A gente dá esses exemplos meio esdrúxulos, mas às vezes pode chegar uma arma que já foi decidido no STJ. Arma de ar comprimido, que tem um potencial lesivo muito grande. Né? Você mata as pessoas com arma de ar comprimido. O STJ já sedimentou que arma de ar comprimido não é legislada no Estatuto do Desarmamento. Por quê? A gente está falando de arma de fogo. A gente não está falando de nenhum outro tipo de arma, nenhum outro tipo de arma branca. Tá bom? E mais do que isso... O que a gente também precisa saber é que o Estatuto do Desarmamento, dentre esse arsenal de armas de fogo e acessórios, né, vai separar dois tipos de arma. As armas de uso permitido e de uso restrito. Isso é fundamental para a gente entender os crimes que a gente vai ver lá na frente. Como que a gente vai diferenciar? Uso permitido a quem? Ao cidadão civil. Ok? Então, se a gente, porventura, ter os requisitos da lei, a gente pode ter o quê? As armas de uso permitido. As armas de uso restrito, elas são restritas às Forças Armadas e outras entidades de segurança. Quais outras entidades de segurança? Estão previstas no artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Um pouco mais para frente, quando a gente chegar no crime em si, a gente vai ver quem tem a permissão de arma de uso restrito. Mas qual que é a diferença dessas armas? É justamente o potencial lesivo delas. A gente tem que saber, alguém aqui é expert em armas? Pode ser que alguém seja, mas não se espera, né, de um operador de direito, de um defensor público que tenha esse conhecimento tão específico. Então, o que o defensor faz? Ele vai até o Regulamento 105 do Exército, que é quem vai definir quais armas são de uso permitido, quais armas são de uso restrito. Né? Os exemplos mais comuns que estão no cotidiano, um simples revólver é uma arma de uso permitido. Agora, um fuzil é uma arma de uso restrito. Né? Então, a gente tem que ter em mente essas duas coisas, a gente não precisa saber a lista de armas de uso restrito e permitido, porque a não ser que
no edital vem a previsão Regulamento 105 do Exército. Nunca veio nos outros editais, mas só para a gente saber. E disso a gente pode concluir o quê? Neste aspecto, o Estatuto do Desarmamento é uma norma penal em branco. Vocês lembram desse conceito? São aquelas normas que, para você entender, interpretá-la por completo, a gente precisa da complementação de uma outra norma. Nessa questão de conceituação de arma, quais são as normas que a gente precisa completar essa arma em branco? O Decreto 3665 e o Regulamento 105 do Exército, né? Porque o Estatuto do Desarmamento não esgota a definição de arma, pede para que outra legislação venha definir aquilo pra gente, tá certo? Outros conceitos importantíssimos para a gente conseguir entender os crimes do Estatuto do Desarmamento. Posse e porte são coisas completamente diferentes e quando a gente está falando de lei de armas, são diferentes mesmo, né? Inclusive, traz penalidades diferentes para cada pessoa que comete uma dessas condutas. Primeiro, o que é posse de arma? Quando a gente fala que as armas são proibidas no Brasil, exceto quando se tem autorização estatal. O que a gente está falando? A regra é a proibição, mas algumas pessoas em específico, inclusive cidadãos como nós, né, pessoas civis, elas podem ter direito de ter a posse ou porte de armas. Essa autorização estatal se dá através de um registro. O registro ele tem que ser dado a toda pessoa que tenha a posse da arma. E o que é posse? É você manter aquela arma dentro da sua residência ou nas dependências dela. Essa é a primeira hipótese. O que é residência? É o lugar que você mora, e aí vocês vão lembrar das aulas de civil, eu não sou civilista, mas pode ser o hotel? Pode ser... Pode. Sim. Então, mas o que importa pra gente? Residência e dependências dela. Então, se tiver uma questão falando assim, estava no quintal da casa, ele não mora no quintal. O quintal é uma dependência da casa, é uma extensão daquela residência. E, portanto, a posse nesse ambiente da residência e da dependência será legal se tiver o registro, tá ok? Outra questão, a posse também é permitida dentro do local do trabalho, desde que aquela pessoa seja o titular ou o representante legal daquela instituição, daquela empresa. Por exemplo, hoje eu estou aqui dando aula para vocês. Vamos supor que eu tenho posse de arma e eu acho por bem colocar minha arma aqui na gaveta da mesa. Aqui é meu local de trabalho hoje? É, mas eu não sou titular dessa instituição e muito menos a representante legal. Então, essa posse aqui é irregular, porque ela não está no interior do meu local de trabalho enquanto titular ou representante legal. Então, em outras palavras, um funcionário de uma empresa não pode deixar uma arma ali, apesar de ser seu local de trabalho. Ficou claro? O artigo 5º, então, do Estatuto vai dispor sobre o registro, que é essa autorização estatal para a pessoa ter a posse de uma arma de fogo, ok? Agora, o que é o porte? O porte é a autorização estatal que o Estado concede a um cidadão para portar a arma fora desses espaços permitidos na posse. O que isso significa? É eu poder portá-la em qualquer outro lugar que não a minha residência e que não o meu local de trabalho. A gente chama o porte, ele tem o porte de arma de fogo. Isso é sinônimo do documento, da autorização estatal. A pessoa tal tem porte de arma. É autorização estatal. Mas aqui uma coisa importante. Não basta ter o porte de armas. Eu preciso ter o porte e o registro. Por exemplo, eu tenho uma arma registrada, tudo legal, ok? E eu também tenho o porte desta arma. Eu vou lá e pego uma outra arma, um fuzil, e saio portando. Isso não basta. Apesar de eu ter o porte para aquela arma de uso permitido, eu não tenho o porte daquele fuzil, certo? Então, as duas coisas são indispensáveis. Faltando uma, tendo o porte, não tendo registro, ilegal. Tendo registro e não tendo porte, ilegal. Situação comum. Eu tenho direito à posse de armas. Isso significa, eu posso colocar lá na minha casa e guardar na primeira gaveta do meu armário a arma. Isso não significa que eu tenho porte.
Não é porque eu tenho posse que eu posso pegar minha arma e sair por aí andando, né? Eu preciso ter as duas coisas, tá ok? Aqui o artigo 6º e o artigo 10 são os artigos que vão dizer sobre o porte de armas, tá certo? O primeiro, segundo e terceiro capítulo vai dizer o que é preciso, quais são os documentos, quais são os requisitos da pessoa para ter o registro e tal. Vale a pena dar uma lida, tá? Eu não vou me deter a isso porque não é matéria penal e é só vocês lerem mesmo. Então, pessoa maior de 25 anos, etc., tá? Que pode ter isso. O Estatuto de Desarmamento, como eu falei um pouquinho antes, é uma lei que sofreu muita mudança de entendimento jurisprudencial e também de mudança legislativa. Desde a sua vigência, ou até antes mesmo da sua vigência, ela sempre foi uma lei que suscitou muitos debates, né? Então, tem gente reclamando dela o tempo todo e gente defendendo ela o tempo todo, né? A principal discussão que gerou em torno do Estatuto do Desarmamento foi o seguinte: quando ela entrou em vigor, ela tinha algumas disposições que proibia a fiança e a liberdade provisória em alguns crimes da Lei de Armas. Só em 2007, essa questão chegou no Supremo através de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 3112, e o STF decidiu: não, essa lei, nestes dispositivos, é inconstitucional, certo? Então, o que o STF decidiu? Proibir fiança automaticamente é inconstitucional. Proibir liberdade provisória automaticamente é inconstitucional. E o que a gente tem que saber? Quais foram os motivos que fundamentaram a decisão do STF? O primeiro, a questão da fiança. O que o STF disse? Que fere o princípio da proporcionalidade. Por quê? É fácil da gente entender. Quando a gente pensa em crime inafiançável, a gente se remete àquele artigo da Constituição: são inafiançáveis os crimes tais. São crimes com uma gravidade tão grande que a Constituição, o legislador constituinte, quis dar um tratamento mais severo, né, que são os crimes hediondos, os crimes, o tráfico, tortura, terrorismo, racismo. Esses crimes são tão graves que a Constituição, o legislador constituinte, entendeu que eles mereciam um tratamento diferenciado e por isso eles eram inafiançáveis. Aquilo está na Constituição. O STF, quando foi julgar essa DIN, disse o seguinte: não é nem um pouco proporcional eu conferir aos crimes da Lei de Armas o mesmo tratamento que a Constituição deu para esses crimes tão graves da nossa sociedade, né? São os crimes, em tese, mais graves do nosso ordenamento jurídico. Por que os crimes da Lei de Armas, que a gente vai ver mais pra frente, que são crimes de perigo abstrato, que não colocam em risco concreto, que não lesionam diretamente o bem jurídico, vai ter um tratamento igual à tortura, né, ao terrorismo? Não faz sentido. Então, por violação ao princípio da proporcionalidade, o STF declarou inconstitucional os dispositivos que proibiam a fiança em alguns dos crimes da Lei de Armas. De novo, mais pra frente, quando a gente chegar nos crimes em espécie, vou indicar para vocês quais eram esses crimes, tá bom? Mas o que a gente precisa saber é que hoje todos os crimes podem ser passíveis de fiança, a depender dos critérios do Código de Processo Penal. Todos do Estatuto de Desarmamento, ok? Agora, qual foi o argumento para inconstitucionalidade da vedação de liberdade provisória? Foram dois. O primeiro, que é o mais intuitivo, violação ao princípio da presunção de inocência, né? Se você já, de antemão, proíbe a liberdade provisória, né, você já decreta automaticamente a prisão preventiva daquela pessoa, você está violando o estado de inocência daquele cidadão, né? Não faz sentido a prisão ser automática. E aí vamos lembrar das primeiras aulas de direito penal, em que a gente estuda aqui, o direito penal é ultima ratio, e dentro do direito penal, a prisão também é ultima ratio. A prisão é exceção, a liberdade é a regra. Ao fazer isso, o que o STF disse?
a legislação está invertendo essa ordem. A prisão passa a ser a regra e a liberdade passa a ser a exceção. Não faz sentido. A gente está violando o estado de inocência daquele cidadão. E mais que isso, o STF disse que isso violaria ainda um outro princípio da Constituição, que é o princípio da motivação das decisões judiciais. Lembra daquele artigo 93, inciso 9, que diz que toda decisão judicial deve ser fundamentada e motivada? O que o STF disse? Com isso, você tira o papel do juiz, o dever do juiz de fundamentar a prisão preventiva, com base naqueles requisitos do CPP. Então, o que vai acontecer? O juiz vai simplesmente dar uma canetada e privar a liberdade de um cidadão que sequer foi condenado, ainda com trânsito em julgado. Então, foi isso que o STF entendeu. Você proibir de antemão a liberdade provisória dos crimes, isso viola a presunção de inocência e o princípio da motivação das decisões judiciais, tá certo? Então, hoje a gente pode afirmar, e quando tiver uma questão dessa nas provas, todos os crimes do Estatuto admitem liberdade provisória, com ou sem fiança. E como que eu vou saber se admite ou não? O juiz vai ver se preenche os requisitos do Código de Processo Penal, assim como faz com todos os outros crimes. Tá? Não faz sentido para o STF e para nós também dar um tratamento diferenciado a esses crimes. E, como eu acabei de adiantar, os crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de perigo abstrato. E por que isso é importante? Vamos lembrar também daquelas aulas do início da faculdade de classificação de crime, aquele tanto de classificação que a gente não decora nunca. Mas tem uma muito importante, que é a classificação do crime. Existe o crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato. O que é o crime de perigo concreto? Quando você realmente coloca alguma coisa em perigo. Por exemplo, vou puxar, não sei, vou te colocar em perigo. Agora, perigo abstrato, existe uma presunção absoluta do perigo, né? O perigo nem existe no mundo fático. A gente presume aquele perigo. Qual é a questão e por que isso é muito importante para a gente entender a lei de armas? Existem duas correntes sobre a constitucionalidade ou não dos crimes de perigo abstrato. Já vou adiantar, né, por óbvio, a corrente majoritária é a da constitucionalidade desses crimes, o entendimento majoritário da jurisprudência, mas a gente tem que saber que existe uma corrente forte, inclusive, e é uma das teses, a defensoria às vezes usa essa tese da inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato. E aí, por quê? E aí a gente vai ter dois motivos. Primeiro, por violação ao princípio da lesividade. Vamos lembrar também das primeiras aulas sobre o princípio do direito penal. Lembra que o que é crime? O direito penal, ele só pode se ocupar daquelas ações ou omissões que constituem uma ofensa a um determinado bem jurídico. Qualquer bem jurídico? Não. Bem jurídico alheio. Por exemplo, matar alguém é crime. Me matar não é crime. Por quê? Apesar de eu estar cometendo um fato que é típico, matar alguém, eu mesma, eu estou atingindo o meu próprio bem jurídico vida, né? Por isso que automutilação não é crime. Então, o direito penal, ele só pode se ocupar de tipificar condutas que ofendam ou minimamente coloquem em risco bens jurídicos alheios. Esse é o princípio da lesividade, certo? E eu só posso criminalizar condutas que de fato ofendam ou ponham em risco esses bens jurídicos. Por exemplo, não pode o legislador penal simplesmente inventar um crime de é proibido usar saia. Isso não faz sentido, porque isso seria a criminalização da moral, alguma coisa assim. Não estou ofendendo nenhum bem jurídico. Aí, onde entra o crime de perigo abstrato. Sendo um crime de perigo presumido, absolutamente presumido, aquele risco sequer chegou a acontecer, certo? A gente vai ver mais pra frente, vai ficar mais claro quando a gente ver quais são os crimes do Estatuto do Desarmamento. Mas, por exemplo, porte de armas.
Eu só estou portando a arma. Não significa que eu peguei a arma, fui atirar em alguém. Nada disso. O risco é presumido. Presume o legislador que a qualquer momento eu poderia atirar. Mas se eu atirar, já vira outro crime. Entende? Então, sendo o risco absolutamente presumido, aquela conduta ela é inofensiva. Sendo aquela conduta inofensiva, por que o direito penal vai se ocupar dela? Ah, mas porque diz a legislação que não pode andar por aí armado. Realmente. Mas por que o direito administrativo não se ocupa disso então? Se vier de fato acontecer alguma lesão, alguma ofensa, algum bem jurídico ou um risco concreto, aí ok, pode caber ao direito penal. Entendeu? Então, por isso, à luz do princípio da lesividade, existem aqueles que defendem a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. E na mesma linha, a gente pode também alegar a violação do princípio da culpabilidade. Lembra que o fato, para ser considerado crime, ele precisa ser típico e antijurídico e culpável, né? Não basta ter só uma coisa, precisam ser as três coisas. E o que é a culpabilidade? É você poder atribuir o resultado de alguma lesão a alguma pessoa. Se a gente não consegue fazer o nexo de causalidade ali, da ação ou omissão daquela pessoa para aquele resultado, a gente tem o que a gente chama de responsabilidade objetiva, que é vedada no nosso ordenamento jurídico. Então, dessa forma, se a gente entender que não há lesividade, que aquela conduta é inofensiva, a gente chega à conclusão de que aquele agente não concorreu para nenhuma ofensa a bem jurídico algum. Então, a gente teria uma espécie de responsabilidade objetiva indireta, né? Porque eu vou ser culpado por quê? Por estar portando uma arma de fogo? Essa é a questão. Linkando o princípio da lesividade com o princípio da culpabilidade, há quem defenda, então, a inconstitucionalidade do crime de perigo abstrato. Ok até aqui? Então, vamos lá. Pelo amor de Deus, se cair na prova, de acordo com os tribunais superiores, crime... letra A, os crimes de perigo abstrato podem ser considerados inconstitucionais? Não. Tá? Então, a gente tem que saber interpretar a questão. Aqui é uma tese que a gente poderia alegar para defender um assistido, alguém, ou então algo que a gente precisa ter em mente. Por quê? Quando a gente estuda para o concurso da Defensoria Pública, a gente tem que saber analisar as leis através de um olhar crítico, através de um olhar defensivo. Como eu posso ajudar o meu assistido, né? Um olhar garantista, um olhar defensivo. E tudo isso, toda essa introdução, para trazer algumas coisas bem badaladas aí nas discussões jurisprudenciais e nos nossos tribunais superiores. Tendo em mente tudo que a gente viu sobre crime de perigo abstrato, vamos então pensar o seguinte. Uma arma desmuniciada, o que é isso? Uma arma sem qualquer munição dentro dela. O porte ou a posse pode ser considerada crime? Primeira corrente. Não, porque não tem nenhum risco ao bem jurídico tutelado. Não existe nenhuma ofensa e nenhuma possibilidade de ofensa. Por quê? O Estatuto do Desarmamento visa, essa é a defesa da existência dos crimes de perigo abstrato, proteger a segurança coletiva, né, a incolumidade pública. Esse é o bem jurídico tutelado nos crimes da lei de armas. Então, a primeira corrente diz, não há risco à segurança pública. Uma arma sem bala não tem sequer a possibilidade de matar alguém, certo? Mas o que prevalece na jurisprudência, o que prevalece nos tribunais superiores pouco importa se tem ou não tem bala. Por quê? Se a gente está levando em consideração que se trata de um risco presumido, ele atirar ou não, ter a possibilidade de atirar ou não, pouco importa, certo? Por isso que a gente tem que entender as duas correntes. Para quem defende que é inconstitucional a existência de crimes abstratos, a gente vai defender que arma sem munição é fato atípico, porque não coloca em risco a segurança pública. Agora,
Para os tribunais superiores que defendem a constitucionalidade do crime de perigo abstrato e a necessidade de se tutelar um risco presumido, um risco não concreto, faz sentido então você considerar uma arma sem munição fato típico. Ok esse raciocínio? Agora, a gente acha que está tudo lindo, mas a gente chega num outro fato. Arma inapta, que seria um exemplo da arma quebrada. Na nossa cabeça, faz mais sentido pensar, bom, se ela também não é passível de colocar em risco qualquer bem jurídico, então vamos seguir a lógica que a gente já estava seguindo. Imaginemos, então, que os tribunais superiores façam o mesmo, né? Siga a lógica da arma desmuniciada. Mas não. Essa questão, ela não é nem um pouco pacificada nos tribunais, mas teve uma decisão relativamente recente, em 2015, da ministra Maria Tereza, que disse que a diferença entre uma arma desmuniciada e uma arma inapta é a seguinte: a sem munição tem a possibilidade de causar algum risco. A inapta, aquela arma quebrada, imprestável, ela sequer tem a possibilidade de causar algum risco. Portanto, não se pode presumir o risco daquela conduta. E, portanto, o STJ tem começado a decidir pela atipicidade da conduta ao se tratar de crimes cometidos com armas inaptas, certo? Então, muito cuidado para não confundir arma sem munição, o que tem prevalecido hoje, fato típico. Arma inapta, quebrada, imprestável, fato atípico, tá certo? Qual é o argumento que a gente pode utilizar? Isso é bom pra gente, né? Isso é bom para a tese defensiva da Defensoria Pública. Realmente, a gente pode usar isso como argumento, coloquei aqui esse precedente, mas vamos supor que o STJ vai lá e mude de novo de opinião. Como a gente vai sustentar? Bom, a gente vai usar o artigo 17 do Código Penal, que fala sobre crime impossível, né? Esse realmente é um caso de crime impossível. Como eu posso colocar em risco a segurança pública se essa arma sequer é capaz de disparar? Certo? Diga. Não entendi o que prevalece. Não são essas decisões isoladas do STJ? Então, na questão da arma inapta, não existe, a jurisprudência não é pacífica, mas desde 2015 o STJ tem decidido dessa forma, certo? Ainda não se formou jurisprudência, né? São decisões isoladas, tá certo? A sexta Câmara, no geral, né? Ela é bem... Sim. A ministra Maria Tereza, ela costuma ser mais progressista e tal. Mas ainda não é uma questão pacífica, tá certo? Outra questão que já gerou muito debate também. Quando a gente tem um crime que deixa vestígio, a gente sabe que manda o Código de Processo Penal fazer um exame de corpo de delito. Isso é imprescindível, certo? Mas gerou muito debate a questão da necessidade ou não de um laudo pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma. O que seria isso? Fazer um laudo para ver se aquela arma que está funcionando, ela tem potencial lesivo suficiente para colocar alguém em risco, ok? O que o STJ já entendeu e isso é praticamente pacificado. O laudo pericial para verificar a potencialidade lesiva da arma é dispensável, ele não é necessário. E qual é o argumento utilizado? A potencialidade lesiva de uma arma é inerente a este objeto. Ok? Se a arma não está quebrada, a gente vai presumir a potencialidade lesiva dela. Então, o exame pericial é desnecessário. Agora, muita atenção, o laudo para verificar se aquilo se trata realmente de uma arma, este sim é indispensável, tá ok? Então, por exemplo, justamente qual é o argumento? O artigo 158 do CPP. Se aconteceu lá uma apreensão de uma arma, eu preciso levar para um perito para verificar se aquela arma não é de brinquedo, por exemplo, né? Hoje em dia existem brinquedos tão perfeitos que realmente são idênticos a uma arma real. Tá certo? Então, esse é indispensável. O que é dispensável é aquele para verificar a potencialidade lesiva da arma, tá certo?
Essa próxima questão, ela com certeza vai surgir quando a gente vê os crimes em espécie, mas já vamos adiantar. Se tem 2 ou mais armas no mesmo contexto, por exemplo, o policial chega na minha casa e ele se depara com 3 armas irregulares. Por quantos crimes eu vou responder? 1, 2, 3... Depende, certo? E depende do quê? Se a gente estiver falando de armas iguais, por exemplo, todas as armas que encontraram ali na minha casa, elas são de uso permitido. Eu vou responder por um só crime. Que é qual crime? O crime de posse irregular de arma de uso permitido. A gente vai ver que tem diferença, tá ok? Agora, se uma das armas for diferente, for de uso restrito, aí eu vou responder por 2 crimes, porque eles são crimes diversos, tá ok? O crime vai ser único se as armas, se os objetos forem da mesma espécie, no sentido de uso ser permitido ou não. Qual é a questão? O crime vai ser único, mas sem prejuízo do juiz considerar esse fato, a quantidade de armas, ali na fase de aplicação da pena, né? O artigo 59 do Código Penal confere ao juiz a possibilidade de aumentar a pena base a depender das circunstâncias do crime, certo? Então, neste momento, isso pode vir a ser levado em conta. Agora, se pega lá 10 armas de uso permitido na minha casa, eu vou responder por um único crime. Minha pena pode até ser aumentada, mas é um crime e não concurso material de crimes, tá certo? Outra questão que a jurisprudência já foi, já voltou, já foi, já voltou. Arma de fogo com registro vencido. Eu falei pra vocês no início da aula que pra gente ter a posse de uma arma, a gente precisa do registro, certo? E se esse registro vence? Como que fica? Se eu chego lá, a polícia chega na minha casa, eu tenho uma arma e o registro venceu há 20 anos. E aí, o que o STJ entende hoje? Hoje tem prevalecido uma decisão da Corte Especial do STJ e as recentes decisões têm sido nesse sentido. Neste caso, o agente não teve a intenção de burlar o sistema, ele não teve a intenção de ocultar aquela arma, porque num primeiro momento ele efetuou o registro, ele simplesmente não o renovou, certo? Então o STJ entende pela atipicidade subjetiva, por falta do elemento dolo, tá ok? E como que a gente chegaria a essa conclusão? Lembrando, para que serve o Estatuto de Desarmamento, toda essa regulamentação? A ideia não é retirar do convívio social as armas, a ideia é aumentar o controle estatal sobre quem tem arma ou quem não tem. Inclusive a gente vai ver que hoje o cidadão que tem uma arma, ele pode voluntariamente entregá-la, certo? Para poder regularizar esse controle de posse e porte de armas. Então, nesse caso, a decisão que tem prevalecido é o posicionamento que a Defensoria vai assumir de que é a tipicidade subjetiva por falta de dolo. O agente não teve intenção de burlar o controle estatal sobre a existência ou não de armas. Essa questão abolício criminis no Estatuto de Desarmamento. Essa questão com o tempo vai acabar desaparecendo e eu vou explicar por quê. E a chance de cair na prova é cada vez menor. O Estatuto de Desarmamento trouxe uma abolício criminis temporária, tá? Então, a partir de 2003, a posse irregular, o porte ilegal, passou a ser considerado crime. Mas o Estatuto trouxe um tempo necessário para as pessoas se adaptarem a essa nova legislação. Esse tempo, de início, era de apenas 180 dias, mas foram surgindo diversas modificações legislativas que foram aumentando este tempo, certo? Abolício criminis, todo mundo está familiarizado com esse termo, certo, né? Aboliu o crime naquele período em específico, que é um abolício criminis temporário. E qual que é o abolício criminis? Existem duas hipóteses, sempre para posse. Não existe abolício criminis no Estatuto de Desarmamento para porte, é só para posse de arma de fogo. Até 23 de outubro de 2005, a
posse de arma, munição ou acessório de uso permitido ou restrito, com ou sem alteração na numeração, sofre abolício crimes. Então, se no dia 22 de outubro de 2005, alguém me acha na posse de uma arma de fogo de uso restrito com a numeração raspada, tudo errado. Abolício crimes, certo? Agora, depois disso, até 31 de dezembro de 2009, continua existindo um abolício crimes, só que agora mais restrita, certo? Porque pensa, já são 6 anos depois da legislação. A legislação vem em 2003, aqui a gente está em 2009. Agora, o que muda? Só há abolício crimes para armas de uso permitido, armas de uso restrito, pegas em 2008, em 2007, em 2006, crime normal, certo? E sem alteração na numeração. Todas as armas têm inseridas nela uma numeração de controle. E se a gente vai ver lá na frente, se você suprimir, alterar essa numeração, isso configura crime. Então, isso é muito comum justamente para quê? Para você burlar o controle estatal, para não saber a origem dessa arma, para não saber se eu importei essa arma de algum lugar, se eu roubei essa arma, se eu tenho ou não tenho o registro. Porque o registro, quando a gente ganha o documento, o direito da posse da arma, a gente vem acompanhado daquele registro, daquela numeração específica, daquela arma em específico, certo? A gente vai ver isso mais pra frente. Então, até 31 de dezembro de 2009, a posse de arma, munição ou acessório de uso permitido sem alteração na numeração, também sofreu abolício crimes, ok? O que a gente precisa saber? Até 2005, qualquer tipo de arma, permitida ou não, com ou sem alteração na numeração. Depois disso, até 2009, apenas armas de uso permitido, sem alteração na numeração. Tá certo? Aquela primeira abolício crimes temporária foi inclusive sumulada pelo STJ, a súmula 513, que diz o seguinte: a abolício crimes temporária prevista no Instituto de Desarmamento aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005. Importante. Apesar do STJ mencionar na súmula apenas as armas de uso permitido, a gente tem que fazer uma interpretação extensiva para as armas de uso restrito também. E por que isso? Porque o STJ, em todas as decisões sobre esse tema, ele inclui as armas de uso restrito. Foi um lapso não ter incluído isso na súmula, ok? Mas se houver, por exemplo, uma questão, de acordo com a súmula 513, a gente só vai mencionar as armas de uso permitido, tá ok? Numa questão aberta, uma questão que tem uma abordagem diferente, fechada, a gente vai falar que não. As armas de uso restrito também sofrem da abolício crimes até 2005, tá certo? E também aqui, a súmula só fala na posse de arma de fogo, ela não fala sobre munição e acessório. Qual é o entendimento que a gente tem que adotar? Não faz sentido abolir um crime mais grave e não abolir um crime menor, certo? Porque portar uma arma de fogo é muito mais grave que você portar só a bala. Então, posse, perdão, hein? Abolício crime só posse, eu que falei errado. Então, por conta disso, por analogia, a gente vai inserir nessa súmula munição e acessórios também, certo? Então, entra tudo até 2005, e depois, nesse período até 2009, apenas armas de uso permitido, sem alteração na numeração. Ok? Outra questão importante, e isso é bem recorrente, que eu já tinha inclusive adiantado. O artigo 32 do Estatuto trouxe uma causa de extinção de punibilidade permanente. Então, a gente não pode confundir os prazos da abolício crimes com esse prazo da extinção da punibilidade. Até que venha uma disposição contrária na lei, a extinção de punibilidade aqui vale ao infinito, tá certo? Vamos ler o artigo para a gente entender. Os possuidores e proprietários de arma de fogo poderão entregá-la espontaneamente, mediante recibo, e presumindo-se de boa-fé, serão indenizados na forma do regulamento, ficando extinta a punibilidade de eventual posse irregular da referida arma. Isso significa dizer, se até hoje eu tenho uma arma na minha casa
e eu não tenho o registro dessa posse, eu posso voluntariamente, espontaneamente ir devolvê-la à Polícia Federal, tá ok? Eu posso entregá-la à Polícia Federal. Por quê? Ah, mas por que então eu não vou criminalizar essa minha conduta? Eu tenho uma posse irregular, estou cometendo um crime, certo? A gente tem que lembrar de qual é a razão de ser do Estatuto. De novo, para entender essa lei, a gente sempre tem que lembrar por que o Estatuto veio. E o próprio nome nos dá a dica, Estatuto do Desarmamento. Se o intuito é desarmar a população, eu não vou punir aquela pessoa que espontaneamente está indo devolver uma arma, tá certo? E aí alguém vai perguntar, mas eu tenho a posse irregular, certo? Quero devolver. Tem a extinção de punibilidade da posse. Mas para ir até o local da devolução, eu não tenho que pegar a arma, sair do interior da minha dependência e levá-la? Então extingue a punibilidade da posse e aí eu vou incorrer no porte. Não. Neste caso, se pede uma autorização específica para portar a arma de fogo até o local da devolução. Tá certo? Então, a pessoa também não vai responder pelo crime de porte de arma de fogo só porque ela estava levando a arma para defender. E, de novo, porque é o Estatuto do Desarmamento, né? É isso que a lei quer, desarmar a população. Agora a gente pode entrar nos crimes em espécie propriamente ditos, né? Dado esse panorama geral da lei, agora fica mais fácil da gente entender e analisar cada crime. Para ficar mais fácil e mais didático, eu não vou seguir a ordem certinha dos crimes, artigo 12, 13, 14, 15, 16, né? Eu juntei o 12, o 14 e o 16, então vocês vão ver que eu vou pular o 13 e o 15, mas fiquem tranquilos que a gente vai vê-los depois. Só para ficar mais fácil de entender, porque eles são muito parecidos e é importante a gente saber distingui-los bem, ok? O que diz o artigo 12? O artigo 12 é o artigo que criminaliza a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, ok? Posse. O artigo 12 dispõe que possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, o que ele está falando aqui? Se a posse só pode existir no interior da sua residência, ou nas dependências dela, ou no local de trabalho, a posse irregular aqui vai ser considerada crime, certo? Qual é o bem jurídico que eu estou tutelando neste artigo? É a segurança pública, é a incolumidade pública, tá certo? Então, com isso, quem é o sujeito ativo? Qualquer pessoa pode cometer esse crime. E quem é o sujeito passivo? É a coletividade. Isso vai valer, a gente vai ver para todos os crimes do Estatuto. Eu estou protegendo a segurança coletiva, tá certo? Qual é o elemento objetivo desse crime? Quais são as condutas típicas, quais são os núcleos verbais das pessoas que incorrem nesse crime? Possuir ou manter sob guarda. O que é possuir? Não é apenas ser proprietário, é deter, é ter em seu poder, tá bom? Às vezes a arma pode não ser minha, mas eu possuo aquela arma. Manter sob guarda, vigiar, cuidar da arma, né? Manter sob vigilância aquela arma. Elemento subjetivo aqui é o dolo. Esse crime não admite a modalidade culposa, tá bom? O crime é doloso. Elemento normativo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, faltando o registro, certo? Elemento especial é interior da residência ou dependência, local de trabalho, como a gente já falou. Importante, esse é um tipo misto alternativo. Quando a gente lê o artigo, isso fica claro, porque se eu realizar mais de uma conduta prevista no caput, dentro do mesmo contexto, é claro, eu vou responder pelo mesmo crime. Por exemplo, eu estou mantendo sob minha guarda uma arma de fogo e um estojinho de bala. São duas condutas, certo? Estou mantendo sob guarda arma de fogo, mantendo sob guarda munição. Eu vou responder por um só crime, tá ok? Isso se chama misto alternativo.
E onde que eu posso inferir isso no artigo? Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição. Né? O artigo não fala em e, fala em ou. Tá certo? Disso a gente, além dessas classificações que a gente já deu, a gente sabe que é um crime de perigo abstrato. Aqui eu não estou colocando em risco concreto a segurança pública. Se presume que a coletividade está em risco. Né? E lembrando daqueles argumentos que a gente viu para sustentar a inconstitucionalidade disso. Crime de perigo abstrato, de mera conduta e plurissubsistente. Como essas classificações dos crimes a gente vê lá no comecinho, trouxe aqui para refrescar a memória. O que é crime de mera conduta? É aquele crime que a própria conduta do agente já configura o delito, certo? Independe de resultado, mas aquele resultado é possível, o resultado pode acontecer, mas ele não é necessário para a deflagração do crime, tá certo? O que é resultado? É a modificação do mundo exterior e fático, certo? Crime plurissubsistente, o que é isso? Quando a conduta do agente pode ser fracionada em diversos momentos, ou 2 ou mais momentos. Né? Então, um exemplo fora do estatuto. Matar alguém. Eu vou e primeiro eu lesiono, depois eu mato. Enfim, as condutas sendo fracionadas, eu posso começar e não terminar o crime. O crime não se esgota numa única ação. Certo? E por isso que os crimes plurissubsistentes admitem tentativa. Agora, o que seria um exemplo de crime de uma só conduta? Injuriar alguém. Eu não posso tentar injuriar alguém. Eu injurio, né? Eu cometo a injúria. Certo? Então, esse crime não admite tentativa. Certo? Vamos lá para o próximo. Muito parecido, porém agora a gente está falando do porte. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agora nós estamos no artigo 14, pulamos o 13, depois a gente volta para ele. O que diz o artigo 14? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Esse é um caso em que o parágrafo único previa a impossibilidade de fiança. O parágrafo único dizia: o crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. A gente já viu que esse artigo foi revogado por conta da decisão do STF na DIN 3112, tá ok? Esse crime, qual é o bem jurídico aqui? Segurança pública, mesma coisa. Elemento objetivo, aqui a gente tem 13 condutas possíveis do agente cometer para incorrer nesse crime. Né? Todos esses verbos que a gente leu são condutas possíveis do agente cometer. Precisa decorar todas? Acho que é inviável, né? Então a gente tem que pensar no portar. E sempre isso, eu estar com a arma fora daqueles locais permitidos na posse. Certo? Então, ó, portar, deter, adquirir, fornecer. Elemento subjetivo, mesma coisa. Esse é um crime doloso, não admite a modalidade culposa, né? Elemento normativo, a mesma coisa com a seguinte diferença. Aqui eu preciso do registro e do porte, né? Eu preciso de 2 autorizações. Também é um tipo misto alternativo, mesma coisa, a prática de mais de uma conduta prevista no caput, no mesmo contexto só vai configurar um delito. E classificação, mesmíssima coisa. Então, qual é a diferença? Aqui são os núcleos do verbo, os núcleos do tipo, tá ok? E a questão a mais da necessidade do documento de porte, estar em desacordo com essa outra autorização estatal. Artigo 16. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora atenção, a gente viu que para armas de uso permitido, a gente tem um artigo para posse e um artigo para porte. Aqui, o artigo 16, que a gente está falando de arma de fogo de uso restrito, está tudo num artigo só, tá ok? Vamos ver então.
possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Observem aqui que a pena é maior do que a do artigo 12 e do artigo 14. Por quê? Armas de uso restrito têm um maior potencial lesivo e, portanto, merece uma reprimenda maior, uma reprovação estatal maior. Esse é o motivo. Mesma coisa, aqui a gente está protegendo a segurança pública de um risco que se presume dessa posse ou desse porte ilegal, tá certo? Elemento objetivo aqui são as condutas do artigo 12 e do artigo 14, né? É a posse ou o porte, mas de uma arma de uso restrito. Elemento normativo, mesmíssima coisa, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que nada mais é que o registro, para o caso de posse, registro e porte, para o caso de porte. Também é um tipo misto alternativo, mesmo sujeito ativo, mesmo sujeito passivo, e aqui a classificação também é igual, tá certo? Agora, condutas equiparadas ao artigo... uma coisa que a gente falou no comecinho da aula. Foi esse artigo aqui que, através de uma lei que mudou a lei dos crimes hediondos, em outubro de 2017, então uma alteração super recente, que passou a considerar este crime aqui como crime hediondo, tá ok? Então, é uma alteração recente, pode ser que caia, acho que dá para apostar, né? Pelo menos no tema da lei de armas. É uma lei que recentemente tem sido muito comentada de novo. Então, como a gente teve essa alteração recentíssima, em outubro, né? Esse é um crime agora considerado hediondo. Pois não. Então, agora, por exemplo, tanto a posse quanto o porte de arma de uso restrito... é considerado hediondo. E quando a gente fala de alteração legislativa, eu ia até comentar isso mais no final. Mas a gente tem que ficar atento ao quê? A aplicação da lei penal no tempo. Por quê? Aquela nova lei, então, considerando esse crime hediondo, entrou em vigor em outubro de 2017. Se a questão trouxer pra gente um fato de setembro, ele não é hediondo, né? Então a gente tem que se atentar a isso. Por quê? Lei penal não retroage, salvo se para beneficiar o réu. Tá ok? Isso é importantíssimo. Agora, o parágrafo único do artigo 16 traz uma série de condutas equiparadas à posse ou ao porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, vai incorrer nas mesmas penas que a gente viu, todas essas condutas do 1 ao 6. Quais são elas? Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, que é aquilo que a gente falou há um tempinho atrás, né? Se eu, de qualquer modo, altero aquela numeração, fazendo que ela desapareça ou que ela mude a sua numeração inicial, eu vou incorrer nas penas do artigo 16, parágrafo único, inciso 1, tá ok? 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito. Ponto aí, depois a gente continua. O que seria isso? Eu tenho uma arma de uso permitido e eu, de tal forma, a modifico a fim de que ela tenha o mesmo potencial lesivo de uma arma de uso restrito. Eu não entendo de armas, mas o exemplo mais comum da doutrina é quando você pega o cano da espingarda e faz alguma alteração ali que ela vira tão potente quanto um fuzil, tá? Esse é o exemplo, não pergunte como, mas esse é o exemplo, tá ok? Então, se a gente tem uma arma de fogo e a gente modifica suas características para torná-la equivalente a uma de uso proibido, a gente vai incorrer aqui no inciso 2º. Outra coisa importante que eu não falei ali atrás, uso proibido ou restrito. Existe diferença entre arma de fogo de uso proibido e de uso restrito? Não, tá? Então, são sinônimos, eu posso usar uma nomenclatura ou outra. O estatuto sempre usa as duas, mas não existe diferença. É só a gente pensar, o uso é proibido ao cidadão comum, a nós, e é restrito a forças armadas, aos policiais, etc. Tá ok? São sinônimos. E o inciso 2 ainda tem uma outra conduta.
para fins de dificultar, então, modificar as características para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Um exemplo disso, se a gente falou ali atrás que o laudo pericial para atestar a arma, se ela é verdadeira ou não, é indispensável, nesse caso, o que eu poderia fazer? Por exemplo, eu tenho uma arma de uso restrito. E se descobrirem isso ali no laudo pericial, a minha pena vai ser muito maior. Então eu altero de alguma forma ali, que eu também não sei dizer qual é, para fazer parecer que aquela arma é uma arma de uso permitido. Ou então eu altero aquela arma para fazer parecer que é uma arma de brinquedo. Né? Então, se eu altero para dificultar ou induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz, vou incorrer aqui no inciso 2. Tá ok? 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui, então, são as mesmas condutas, mas direcionadas a artefato explosivo ou incendiário. Importante, o que é um artefato explosivo ou incendiário? Isqueiro é um artefato incendiário, né? Eu posso colocar fogo no prédio com isqueiro. Sou proibida de andar com isqueiro? Sou proibida de guardar comigo um isqueiro? Não. Artefato explosivo, né? São esses casos das manifestações. A pessoa tem lá um vinagre, uma coisa com coquetel molotov. Isso é artefato explosivo? Como que a gente vai defender as pessoas que estão sendo incursas nesse inciso por conta disso? Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Eu preciso de autorização para ter um isqueiro? Não. Então eu não posso estar inserida nesse inciso. Tá ok? O que o legislador quis aqui? Proibir que as pessoas andem com granada, andem com, né, sei lá, dinamite. Né? E não isqueiro e coquetel molotov. Tá certo? Água sanitária, pinho-sol. Exato, isso não é artefato explosivo, ok? E apesar de muita gente entender que é, mas a gente tem que saber o outro lado, né? A gente tem que saber defender essas pessoas. 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Qual que é a diferença do 4 para o 1? O 1 vai punir aquela pessoa responsável por modificar a numeração da arma. Aqui, a punição é para quem está portando aquela arma com a numeração modificada, tá ok? 5. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. Aqui, é você entregar a arma de fogo. Não precisa ter lucro, você não precisa vender a arma para a criança. Se você entrega a arma para um adolescente, você vai incorrer aqui no inciso 5º do parágrafo único, certo? O que é importante desse inciso? O artigo 242 do ECA previa a mesma conduta, certo? A mesma conduta estava prevista ali. Mas esse inciso foi derrogado. Por quê? A pena do ECA é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Se a gente pegar essa pena, é de 3 a 6 anos e multa. Então, uma lei posterior, uma lei especial, que acaba por derrogar esse artigo, certo? Porque visa proteger com mais eficácia a criança e o adolescente. Então, o artigo 242 do ECA está revogado por força desse inciso, tá bom? 6. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Aqui é a pessoa que está fabricando algum explosivo, alguma munição, enfim, é intuitivo, autoexplicativo a redação. O que importa pra gente dessas condutas equiparadas, né? Que pode ser cobrado na prova também. A seguinte pergunta: as condutas equiparadas do parágrafo 1º valem tanto para as armas de fogo de uso restrito como de uso permitido? Vamos pensar. Existem duas correntes, né? Como sempre. A gente tem o artigo 16. O que é o artigo 16? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A gente tem o caput aqui. Depois a gente tem o parágrafo único.
que está dentro do artigo 16. O artigo 16, reforçando, trata sobre armas de uso restrito. Existem alguns incisos, é claro, por exemplo aqui, modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido. É claro que a gente está falando de uma arma de uso permitido, certo? Porque eu vou modificá-la de tal forma que ela vire equivalente a uma de uso restrito. Mas existem vários outros incisos que não falam sobre qual arma se refere, ok? Então existem duas correntes. Eu posso deduzir, interpretar esses incisos de forma a considerar que o inciso vale tanto para arma de uso restrito quanto para arma de uso permitido? Existem duas correntes. A primeira, que é a mais garantista, né, a mais defensiva, é que não, só as armas de uso restrito. Por quê? Ele está inserido no artigo 16, que foi o que a gente acabou de ver. O artigo 16 trata única e exclusivamente de arma de fogo de uso restrito. Inclusive fica escrito na lei esse título. Estando o parágrafo único inserido nesse artigo 16, eu não poderia considerar em malefício do réu a inclusão das armas de uso permitido. Tá ok? Outro argumento. Isso fere o princípio da proporcionalidade. Não faz sentido eu punir da mesma forma duas condutas diferentes, de gravidades diversas, certo? Você punir alguém que está fabricando uma arma de uso permitido e uma de uso restrito, porque o potencial lesivo daquilo é diferente. Mas o que entende a jurisprudência é que sim, a gente pode sim considerar, porque se a lei não delimitou, vale para ambos os tipos de arma. Deveria ser o contrário, né? Se a lei não delimitou, vale o mais benéfico para o réu. Mas... da legalidade. Exatamente. E se a lei não delimitou, vale para ambos os tipos de arma, então a gente tem que considerar isso. Inclusive eu trouxe aqui umas questões para a gente discutir no final da aula, e tem uma questão de um concurso do MP, que uma das alternativas é justamente isso. E é claro que essa resposta é isso aqui, né? Mas no concurso da defensoria, o que a gente vai colocar? Isso aqui, tá bom? Claro, desde que a questão não pergunte de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, tá? Isso a gente tem que ter em mente, que os tribunais entendem essa posição aqui. Então, a gente encerrou os 3 artigos principais, não são os únicos, tá? E como eles são todos muito parecidos, só um esqueminha pra gente memorizar. A posse pode ser irregular ou ilegal, a depender do tipo da arma. Se eu estou falando de arma de uso permitido, a posse é irregular. Se eu estou falando de posse de arma de uso restrito, eu estou falando de posse ilegal. Agora, porte é sempre ilegal. Não existe na legislação porte irregular, tá ok? E como que eu vou lembrar disso? Tá na própria lei, é só a gente ler ali o títulozinho de cada artigo. Se a gente voltar, a gente vai ver. Posse irregular está no artigo 12, posse ilegal está no artigo 16, e o porte ilegal, que vale para ambos os tipos de arma, está no artigo 14 e no artigo 16. Tá ok? Isso só um esqueminha para facilitar a compreensão, não tem nenhum conteúdo novo. E agora vamos passar para os outros crimes. Artigo 13. Omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Pena, detenção de 1 a 2 anos e multa. Epa, primeira coisa para a gente perceber desse artigo. Detenção de 1 a 2 anos. É o único crime do Estatuto de Menor Potencial Ofensivo, tá? E a gente vai ver que tem uma figura equiparada no parágrafo único que vai valer o mesmo. A gente tem que ter isso em mente. A pena aqui é até de 2 anos de detenção. Aqui, o bem jurídico continua sendo o mesmo, mas a gente também está protegendo a integridade física, mesmo que indiretamente, desse inimputável que ficou à margem de poder chegar perto de uma arma, né? O elemento objetivo aqui é deixar de observar cautelas, ou seja, a gente está diante de um crime omissivo, é você deixar de fazer algo. E fazer o quê?
uma obrigação legal que você tem de proteger esses inimputáveis. Por isso que a gente chama esse crime de omissivo próprio. Essa é outra classificação que a gente já nem lembra mais, mas vamos guardar agora. Omissivo próprio é quando você deixa de fazer algo que a legislação te obriga ou que você tem o dever de agir daquela forma. Tá ok? Elemento subjetivo aqui é a culpa. Não admite tentativa, todos os crimes culposos, a gente sabe. Por que é a culpa? Porque você, por negligência, você deixou de observar. O que é importante aqui? O crime é simplesmente deixar de observar cautelas. Então, não quer dizer que a criança, o adolescente, a pessoa portadora de deficiência, ela teve acesso àquela arma. Tá ok? Porque aí a gente vai ver que vai ser outro crime. Uma conduta equiparada ao artigo 3º caput, que está aqui no parágrafo único. Nas mesmas penas, portanto, aquela pena pequena de detenção de 1 a 2 anos e, portanto, também outra modalidade aqui de crime de menor potencial ofensivo, incorrem o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Bem jurídico, segurança coletiva. Aqui, de novo, é um crime de perigo abstrato porque eu não coloquei em risco concreto a sociedade. Eu só deixei de avisar a polícia, as autoridades, que aquela mercadoria foi extraviada, tá certo? Elemento objetivo aqui, deixar de registrar a ocorrência e de comunicar à Polícia Federal. Aqui também é um crime omissivo, tá? E por isso também inadmite tentativa. Elemento subjetivo é o dolo. Isso é importante. Apesar de ser um crime omissivo, a gente pode pensar, é culpa, ele esqueceu de avisar. Não. Aqui ele tem que ter tomado conhecimento e se omitido. Então ele deliberadamente escolheu se omitir. Ok? Outra coisa importante, o finalzinho diz, nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Aqui ele não fala depois de ter tomado conhecimento do fato. Então, se eu sou uma dessas pessoas e tomo conhecimento desse fato 10 horas depois do que ele aconteceu, eu tenho 14 horas para comunicar. Porque a lei diz primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Tá certo? É um crime próprio, porque só pode cometer esse crime aquela pessoa que é proprietária ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores. Aqui, pessoas responsáveis de empresa de segurança e transporte de valores, elas têm o direito de posse de arma. E é uma das pessoas previstas ali no artigo 6º que a gente comentou lá no iniciozinho da aula. Depois a gente vai ver especificamente quem são essas pessoas, tá? Por isso, então, ela tem o dever legal de comunicar às autoridades, tá certo? Sujeito passivo também é a coletividade. Eu, por exemplo, se eu descubro, fico sabendo que teve um extravio de arma de fogo, aí eu vou ser incursa nesse crime aqui? Eu não tem nada a ver com isso, certo? Então, esse crime é só para essas pessoas, né? Próximo. Esse crime é muito bacana, que também gera muita discussão em algumas coisas. Disparo de arma de fogo. O crime é simplesmente disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade prática de outro crime. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Este é outro exemplo de crime que tinha previsão no seu parágrafo único de impossibilidade de fiança. Ele era tido como inafiançável, tá certo? Já sabemos que isso não vale mais. Bem jurídico, segurança coletiva. Elemento subjetivo é o dolo, né? Não se pode punir o disparo acidental de arma de fogo. Então eu tenho o porte da arma, estou carregando ela aqui na minha bolsa e sem querer ela dispara. Eu não posso ser punida por essa conduta. É uma conduta que foge completamente da minha capacidade de controle, né? Eu não posso ser punida por isso. Então o elemento subjetivo aqui é dolo.
Tentativa. É possível. Eu posso simplesmente chegar numa via habitada e falar, eu vou disparar essa arma aqui. Pá. E o tiro pode falhar. Então, tentativa aqui é possível nesse caso. Tá certo? O mais importante disso é um tipo expressamente subsidiário. O que significa? Olha o que o artigo diz. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se eu estou numa via pública e atiro para matar alguém, isso não é artigo 15. Isso é homicídio, tá ok? Não é. Aí vai chegar lá uma denúncia e vai falar, olha, estou denunciando essa pessoa aqui no artigo 121 e no artigo 15 do Estatuto de Desarmamento. O que você vai fazer? Não, né? O homicídio ou o outro crime vai absorver isso aqui, por expressa determinação legal. É um tipo expressamente subsidiário, tá ok? Outra coisa muito importante. Diga. Nesse caso, então, que eu já vi um caso, já cuidei de um processo, um caso assim, o réu estava fugindo dos policiais civis, ele pegou a arma, segundo ele disparou para cima, para tentar afugentar, para assustar, teoricamente. Nesse caso, ele não responderia, então, por disparo de arma de fogo. Se a intenção dele não foi atingir os policiais, aí a tese defensiva vai ser que ele não pode responder por homicídio. Ele estava respondendo por homicídio? Sim. Você pode tentar desclassificação para o artigo 15 do Estatuto, né? Estava num lugar habitado, você não tem nenhuma outra finalidade, nenhum outro crime à vista, que não o simples disparo, pede a desclassificação para o artigo 15, tá? Eu não sei se dá para escutar na Câmara, mas ela perguntou um caso de um réu que estava sendo perseguido pela polícia e ele simplesmente disparou para cima para assustar os policiais. A denúncia foi no sentido de homicídio, tentativa de homicídio. E ela perguntou, nesse caso, é tentativa de homicídio ou eu posso considerar o artigo 15 do Estatuto de Desarmamento? A resposta é, tem que pedir a desclassificação. Por quê? Ela não teve se aquela pessoa não teve a finalidade de praticar nenhum outro crime, ela simplesmente disparou, pode ser incursa nesse crime, que é muito menos grave do que o crime de homicídio, certo? E a arma era da policial, não tava com ele. Era uma coisa assim de louco, mas... Então talvez não seja tão simples assim, né? Mas vamos pensar numa situação de prova, assim, esse caso, o que a gente vai marcar? Desclassificação para o artigo 15, né? Outra questão importante. Esse disparo do artigo 15, olha o que diz. Ele tem que ocorrer em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Então, o que é muito comum? Por exemplo, eu estou, sei lá, numa floresta e disparo arma de fogo. Eu não posso responder pelo crime do artigo 15, porque o elemento especial do artigo 15 é estar em um local habitado. Aí vão surgir aquelas perguntas, mas e se eu estiver na Avenida Paulista, que é uma via pública, e nesse dia não tinha uma pessoa ali? É lugar habitado? Então, a gente vai falar que não, o lugar estava inabitado, então o crime é atípico. Mas na Avenida Paulista, você sempre vai esperar que alguém vai estar passando ali, né? Então, vai responder pelo artigo 15. Né? Essas situações mais extremas que são mais fáceis a gente observar. Então, se a pessoa está num deserto, não tem ninguém, simplesmente atirou, ela não vai incorrer no artigo 15. A não ser que, por exemplo, se ela estivesse caçando alguma coisa, é outra história. Mas se ela só queria disparar a arma de fogo num deserto, numa floresta, que não tem ninguém, não passa ninguém, não tem o artigo 15. A gente vai defender a atipicidade da conduta, tá certo? Estou disparando uma arma de fogo e eu não tenho o porte dessa arma. Concorda comigo que se eu estou numa via pública com uma arma, ou eu preciso ter o porte, né? Mas se eu ainda não tenho o porte, como é que fica? Eu vou responder pelos dois crimes, né? Que as penas são diferentes, em alguns casos elas são maiores, em alguns casos elas são menores. Existem duas questões. Se essa arma é de uso permitido, o crime de disparo vai absorver o crime de porte, certo? Se essa arma é de uso proibido, o porte vai absorver o disparo. E aí entra na sua pergunta. Por quê? No crime de porte de arma de uso restrito,
Entre os núcleos típicos existe o verbo empregar. O que é empregar uma arma? É fazer uso dela, é disparar, certo? E além disso, a pena é mais grave, o que não acontece no outro caso, certo? Então, nesse caso, uma absorve a outra. A pena mais grave absorve a mais leve, tá ok? Outra questão que também pode surgir dúvida. Diferença entre disparo e artigo 132 do Código Penal. Qual que é o artigo 132 do Código Penal? É expor alguma pessoa a risco. Não parece então que é o disparo de arma de fogo? Se eu atiro em alguém, se eu atiro numa via pública, eu não estou colocando pessoas em risco? Eu não poderia responder pelo artigo 132? Depende. Se eu coloco em risco uma pessoa certa e determinada, eu respondo pela periclitação da vida, certo? Então, se uma pessoa sofreu o risco de ser atingida, de ter sua integridade física atingida, eu vou responder pelo 132 do Código Penal. Agora, se eu coloco em risco um número indeterminado de pessoas, por exemplo, eu atirei numa via que tinha 1 milhão de pessoas, eu não mirei ninguém e, enfim, todo mundo sofreu o mesmo risco. Disparo de arma de fogo. Então, a diferença é: quem está sofrendo esse risco? É uma pessoa certa e determinada? Periclitação à vida. É um local aberto? Um número indeterminado de pessoas? Disparo de arma de fogo. Tá bom? Por exemplo, aqui na sala, se eu disparo a arma agora, eu estou colocando em risco várias pessoas, né? Um número indeterminado, é que essa sala é pequena. Agora, se só estou eu e você na sala, eu disparo, eu estou colocando a sua vida em risco, né? Uma pessoa certa e determinada. Eu estou periclitando a sua vida. Seria mais ou menos isso, mas num espectro maior, porque a gente está falando de vias públicas, né? O exemplo da sala não é o ideal, mas, por exemplo, pensa na Avenida Paulista. Só uma coisinha, no começo da aula a gente falou de continuar a aula sem o intervalo e sair um pouquinho mais cedo, porque já são 9 horas. Vamos fazer isso ou alguém se opõe? No crime. Comércio ilegal de arma de fogo. E a gente tem que lembrar o quê? Com o referendo, a comercialização não foi proibida no Brasil. Mas isso significa que qualquer pessoa pode vender uma arma? Não, né? Existem restrições, existem regulamentações. Se eu estou vendendo armas fora dessa regulamentação, eu vou responder pelo crime do artigo 17. Vamos ver o que ele fala. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena aqui é uma das mais altas, de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Parágrafo 1º, importantíssimo. Equipara essa atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Então, primeira lição que a gente tira daqui. O comércio ilegal, ele é punido. Parágrafo único. Não importa se esse comércio é lícito ou ilícito. Por quê? Não vai incorrer nessas penas só aquela pessoa que já tem uma loja e está lá vendendo. O comércio não precisa ser lícito. Por exemplo, o traficante de drogas. Ele está na atividade mercantil ilícita, né? Ele vender armas, ele também vai ser incurso nessas penas, tá bom? Então a gente tem que saber, a atividade mercantil não precisa ser lícita. Ela pode ser, inclusive, ilícita, clandestina ou no interior da sua residência. Por exemplo, eu vendo drogas ou armas na minha casa. Não preciso ter um estabelecimento comercial, tá certo? Bem jurídico, segurança pública. Crime é um crime próprio, só a pessoa que desenvolve essa atividade mercantil, lícita ou não. Mas o que é importante aqui? Essa atividade mercantil, ela tem que ser permanente, ela não pode ser habitual. Por exemplo, eu a cada 2, 3 anos pego minhas roupas que eu não uso mais e vendo. Eu não exerço atividade mercantil, é uma coisa completamente esporádica. Eu preciso ser habitual na atividade mercantil. Mas atenção, é a atividade mercantil que tem que ser permanente e não
o ato ilícito. Eu posso ter uma padaria há 10 anos e hoje eu coloquei à venda, expus à venda uma arma. Pouco importa, tá ok? Então eu vou ser inserida nesse artigo 17. A permanência se refere à atividade mercantil e não à atividade criminosa, tá certo? A prática do crime em si. Elemento subjetivo, dolo, certo? Também não admite modalidade culposa. Agora, o artigo 19 traz uma informação importante pra gente. Nos crimes previstos no artigo 17 e o 18 que a gente vai ver lá na frente, a pena é aumentada da metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. O que significa aqui? Não existe um tipo específico para o comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito. Existe uma causa de aumento. Como a gente sabe, causa de aumento é colocada pelo juiz na hora da aplicação da pena, né? A terceira fase do sistema trifásico de aplicação da pena. Então, é causa de aumento de pena, não é um tipo específico, tá ok? Próximo e último crime, imagino. Tráfico internacional de arma de fogo. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Reclusão de 4 a 8 anos e multa. O artigo 19, que a gente leu ali atrás, vale para esse artigo também. Então, sendo tráfico internacional de arma de fogo de uso restrito, não teremos um tipo especial. Nós teremos um caso de aumento de pena a ser considerado quando da aplicação da pena. Bem jurídico, segurança pública. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, é um crime comum, sujeito passivo, coletividade. Consumação, quando o objeto entra ou sai do país, já que eu estou falando de tráfico internacional. Ah, mas e se eu estou para levar ainda não sair do país? Admite tentativa, né? É aquele crime cujas condutas podem ser fracionadas, é um crime plurissubsistente, então eu posso não concluir o meu resultado, mas eu já dei início na execução do crime. Esse crime está em consonância com tratados internacionais, a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Então, essa convenção já previu que os países signatários devem criminalizar o tráfico internacional de armas em atenção ao combate ao crime organizado internacional. Aqui também entraria um outro conflito de normas. Se a gente pegar o Código Penal, lá no crime do descaminho, o inciso 3º, ele fala sobre o descaminho referente à importação ou exportação de mercadoria proibida. Bom, e como fica aqui? Arma de fogo é mercadoria proibida, se eu não tenho registro, certo? Qual crime que eu vou usar? O artigo 18 ou o artigo 334.3 do Código Penal? O artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Duas razões. É uma lei especial sobre um tema específico, que veio posteriormente ao Código Penal, cuja pena, inclusive, é maior, né? 4 a 8 anos. A pena ali do descaminho é de 1 a 4 anos. Então, a gente pode dizer que, não que esse artigo foi revogado, porque pode ser outra mercadoria proibida que não a arma. Mas quando a gente tem mercadoria proibida que seja arma de fogo, esse artigo não vale, tá ok? O que vai valer é o artigo 18. Aqui a gente tem uma causa de aumento para vários crimes, né? Eu coloquei no final para não ter que ficar repetindo sempre. Artigos 14, 15, 16, 17 e 18. A pena aumenta da metade se esses crimes forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6º, 7º e 8º dessa lei, que são aquelas pessoas que podem ter o porte de armas. Lembram delas? E agora a gente vai finalmente ver quem são essas pessoas tão especiais. Artigo 6º. Olha o que diz o artigo 6º. É proibido o porte de arma em todo o território nacional. Ponto. Então, a regra é proibição do porte de armas. Salvo para os casos previstos em legislação própria e para integrantes das Forças Armadas, integrantes dos órgãos referidos nos incisos do artigo 144 da Constituição Federal e os da Força Nacional de Segurança Pública, integrantes das guardas municipais, das capitais, dos estados e dos municipais
com mais de 500 mil habitantes. Já vi prova, e aí o examinador é muito sacana, que ele cobra assim, os guardas municipais, e aí fala, a cidade tem 300 mil habitantes. Aí você fala, guarda municipal mas aí não vale porque precisa ter mais de 500 mil habitantes. Então, são detalhes que, a depender do examinador da banca, pode ser cobrado. Não acho que é o caso da prova da defensoria, não. Agência Brasileira de Inteligência, Segurança Institucional, órgãos policiais, segurança privada e transporte de valores, né? Lembra que a gente viu naquela figura equiparada do artigo 13, integrante de entidades de desporto, carreira de auditoria da Receita Federal, tribunais do Poder Judiciário, enfim, são pessoas importantes, né? E elas podem ter o porte de arma. Aqui, uma parte muito importante, porque que eu aposto que é um tema que pode cair nas provas, nas futuras provas. Porque desde o último edital da Defensoria Pública daqui de São Paulo, a gente teve várias novidades legislativas e jurisprudenciais. Né? E não por acaso, igual eu falei no início da aula, o Estatuto do Desarmamento foi tema da prova de domingo na Defensoria Pública de Pernambuco. Né? Então, a gente tem que estar atento e a essas mudanças. A mudança mais recente, né, que não foi especificamente na lei de armas, mas foi na lei dos crimes hediondos, a lei 13.497 de 2017, publicada em 27 de outubro de 2017, alterou a lei dos crimes hediondos, incluindo a posse ou porte de arma de fogo de uso restrito no rol dos crimes hediondos, certo? Que é o artigo 16 do Estatuto. Já falei sobre atenção à aplicação da lei penal do tempo. Isso vale para todas as aulas de direito penal. Qualquer alteração que a gente vê na legislação, qualquer inclusão de um novo crime, a gente tem que se atentar a isso. E principalmente, se um crime foi revogado. Porque a lei penal não retroage, salvo se para beneficiar o réu. Então, se, por exemplo, eu cometi um crime em 2000 e em 2010 surge uma nova lei que fala, essa conduta não constitui mais crime. Essa lei vai retroagir e eu, em 2010, mesmo essa lei não existindo, vou ser beneficiada por ela. Agora, se é o contrário, aí não faz o menor sentido. Eu cometi um crime em fiz uma conduta, né, em 2010, completamente ilícita, nunca imaginei que aquilo poderia virar crime. Em 3 anos depois virar crime. Não faz sentido, certo? Nesses casos de criação de crime e de abolição de crime fica mais claro. Mas atenção a isso, né? Crime hediondo tem muita implicação na defesa do réu, né? Ele perde muitos direitos, inclusive e principalmente na parte da execução da pena, né? Na aula de execução penal, vocês já tiveram, vão ter, são muitas as consequências maléficas para o acusado, né? Tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Aí aqui eu trouxe alguns informativos também, é sempre bom, estudando para concurso, ficar atento aos informativos do STF e do STJ, que traz para a gente os últimos entendimentos da jurisprudência desses tribunais. Então, sempre atentos aos informativos. Esse aqui é de maio de 2017, o 599 do STJ, portar granada de gás lacrimogênio ou de pimenta não configura crime do Estatuto do Desarmamento. E aí a gente retoma uma das primeiras coisas que eu falei. O que é arma para o Estatuto do Desarmamento? Arma de fogo. Arma de gás lacrimogênio de pimenta não está ali no Estatuto do Desarmamento. Pode até ser que alguma outra legislação tenha alguma proibição disso, tá? Mas para fins de Estatuto do Desarmamento, isso não vale. Informativo 844 do STF, dezembro de 2016. Posse ou porte apenas da munição configura crime. Esse eu acho que é o mais importante, porque é o mais problemático, né? Se a gente estava falando que de potencial lesivo, né, de presunção de risco absoluto, como que a gente pode presumir que uma munição que... É meu? Então, como que simplesmente portar uma munição
pode de qualquer forma, mesmo que presumindo o risco à segurança pública. O que só a bala pode fazer a uma pessoa, né? Então, é uma coisa a se problematizar. Provavelmente é a posição da defensoria, qual é o risco, mesmo que abstrato, que o porte ou a posse de uma munição causa à segurança coletiva, né? Mas a STF já decidiu isso, está ali nesse informativo recente de 2016. Outra mudança, agora mudança legislativa, um decreto de 2016 que passou a autorizar a doação de armas de fogo apreendidas para os órgãos de segurança pública ou das Forças Armadas. Porque antes desse decreto, o que acontecia? As armas apreendidas elas eram destruídas. A partir de 2016, foi autorizada a doação dessas armas apreendidas para as Forças Armadas. Tá? Informativo 554, esse um pouquinho mais antigo, março de 2015, mas também importante. Policial civil aposentado não tem porte de arma. O STJ decidiu isso, porque é comum, inclusive no dia a dia, né? O policial ele tinha o porte de armas durante o desempenho da sua função e aí aposenta e acha que continua tendo. Não, o STJ decidiu que não. Aposentou, não tem mais porte de armas, certo? E essa lei aqui é antiga, mas quis colocar porque ela também é posterior ao edital, mas ela também é importante. Ela é de 2014, junho de 2014, permite que agentes e guardas prisionais tenham porte de arma de fogo mesmo fora de serviço. Então, os agentes e guardas prisionais, eles tinham o porte da arma de fogo somente durante o exercício do seu trabalho. A partir de agora, eles podem ter o porte de arma de fogo mesmo não estando no serviço no exercício da sua função. Tá? Quando eu estudava, eu terminei ano passado, né, curso de Direito, e tinha alguns colegas policiais que iam armados, tal, não tem nenhuma... Isso eu tinha um colega policial que ia armado também. Então, policial pode ter o porte de arma de fogo, porque ele provavelmente estava fardado e etc, né, ele tem. Aqui a gente está falando de agente e guarda prisional, né, é diferente. Tá? Porque o que entende? O policial ele está mais exposto a riscos e tal, pode ser surpreendido por alguma coisa. Agora, agente e guarda prisional, o trabalho dele é ali dentro ou fazendo escolta, né? Então, mas a partir disso passou a ser permitido o porte. E lembrando, o porte de arma também, ele tem que seguir uma série de requisitos para você recebê-lo, né? Isso não significa que todos os agentes e guardas prisionais têm o porte de arma. Eles podem ter, se pedirem. Certo? Imagino que os policiais sejam o mesmo, né? Não é automático também, tô aqui, né? Você tem que pedir. Lembra que é um documento à parte, né? O porte de armas é um documento. Aí aqui a gente entra trouxe algumas questões pra gente discutir, porque eu acho que fica muito mais fácil a gente visualizar a matéria, entender como a matéria é cobrada nas provas, né? Trouxe não só das provas da defensoria, mas outras questões parecidas também da magistratura e uma outra do Ministério Público, só para a gente ver aí como funciona lá. Essa aqui foi a questão que caiu no domingo agora, né? Questão super recente. Então, de acordo com a legislação penal especial, assinale a opção correta. Então, cada alternativa vai falar de uma legislação especial. O que importa pra gente é a alternativa A, e aí vocês me falam se ela é correta ou não. Em qualquer hipótese, configura-se o crime de disparo de arma de fogo, disparar arma de fogo com a finalidade de praticar outro crime. Não. Tá errado, né? A gente viu que esse artigo, ele é expressamente subsidiário. Ele diz que configura disparo de arma de fogo, o crime de disparo de arma de fogo, desde que o agente não tenha a finalidade de praticar outro crime. Muito fácil, né? Teríamos passado ali na Defensoria Pública do Pernambuco se a gente tivesse feito. A correta era B, mas fala sobre o crime de tortura. Enfim, não convém a gente ler todos. Aqui fala um pouco de servidor público e tal. Essa aqui também do Pernambuco. Então, eles gostam bastante de perguntar sobre o Estatuto do Desarmamento. Tales foi preso em flagrante delito quando transportava, sem autorização legal ou regulamentar, 2 revólveres de calibre 38 desmuniciados e com numerações raspadas.
Acerca dessa situação hipotética, julgue os itens. O fato de as armas apreendidas estarem desmuniciadas não tipifica o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em razão da total ausência de potencial lesivo da conduta. Errado. Por quê? Com base na jurisprudência dominante. Tá certo? Se fosse assim, ó, com base no entendimento da Defensoria Pública, ou então, é possível alegar isso? É possível. Mas ele quer com base na jurisprudência dominante. E a gente viu que o STJ decidiu que estar desmuniciada não tira a possibilidade do potencial lesivo daquela arma. Diferente da arma inapta, certo? Isso foi em 2015. Aqui é a Defensoria do Distrito Federal. Conforme a jurisprudência pacificada do STF, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, de modo que não se exige demonstração de ofensividade real para sua consumação. Correto. Espírito Santo. Suponha que Tobias, maior, capaz, tenha sido abordado por policiais militares quando trafegava em sua moto, tendo sido encontradas com ele 2 armas de uso restrito e munições, e atestada em exame pericial a impossibilidade de as armas efetuarem disparos. Nessa situação hipotética, resta caracterizado o delito de porte de arma de uso restrito, devendo Tobias responder por crime único. Certo, por quê? As 2 é de uso restrito? Sim. Entendi. Acho que é por 2 crimes, o de munição e da arma de uso restrito. Não, lembra que eles são crimes mistos alternativos. Isso. Se a gente não tivesse essa frase aqui, falando do atestado em exame pericial, a gente teria sim um crime único. Por quê? São 2 armas de uso restrito, ou seja, estão incluídas no mesmo tipo penal, e munições, lembrando que são tipos mistos alternativos, que a prática de mais de uma conduta do tipo, em contextos diferentes, configura um crime único. Então estaria certa. Mas qual é a questão dessa pergunta? A arma foi atestada em exame pericial a impossibilidade das armas efetuarem disparos. Então aqui a gente está falando de arma inapta. E aí a gente viu que o que tem aparecido mais na jurisprudência é que a arma inapta, diferente da arma desmuniciada, ela é incapaz de causar qualquer risco, mesmo que presumido, à segurança coletiva. Então, a tipicidade, né? Essa aqui já é de juiz substituto. Não constitui conduta equiparada à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Lembra, isso aqui são os incisos do artigo 16. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Expor à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não? Por que essa não? Hã? Não é um crime autônomo? Isso. Então o que eles estão perguntando? Conduta equiparada a posse ou porte. Que crime é esse aqui? É o crime do comércio ilegal. É o crime do artigo 18. Então todos os outros, se a gente for ler, configura um dos incisos do parágrafo único do artigo 16. Nossa, isso aqui é sacanagem, né? É sacanagem. Mas essa questão, eles querem ver conhecimento, mas também querem ver tudo certinho. Não constitui. É sempre importante a gente ficar atento. Não constitui. Você está de olho na pegadinha, né? E aí você olha e fala, isso aqui é crime sim, aí você passa, né? Mas é outro crime. Não é a conduta equiparada do artigo 16, né? Esse aqui também da Magis. São várias situações hipotéticas, então é bom pra gente discutir vários assuntos que a gente viu hoje. Aí vocês falam se está certo ou errado. Carlos foi preso em flagrante durante o período de vigência da Lei 10.826 de 2003, prorrogada pela Lei de 2009.
devido ao fato de a polícia ter encontrado em um armário de sua residência uma arma de fogo de uso restrito. Nessa situação, a conduta de Carlos caracterizou-se como atípica em razão da incidência de abolício crimes temporária. Certo ou errado? Errado ou certo? Errado. Por que errado? Que a outra lei que prorrogou excluiu o uso restrito. Exatamente. Se ele tivesse falado que isso aconteceu até 2005, ok. Lembra que abolício crimes temporária até 2005 inclui todas as armas, uso restrito ou uso permitido, com raspagem e sem raspagem. Abolício crimes temporária até 2009, ela restringe ainda mais. É só arma de uso permitido e sem qualquer alteração na numeração. Então, Bruno, militar da aeronáutica, em um dia de folga, atirou com sua arma de fogo na rua onde residia e assustou moradores e transeuntes que passavam pelo local. Nessa situação, devido ao fato de Bruno ter praticado crime de disparo com arma de fogo, a causa do aumento de pena prevista no Estatuto do Desarmamento deverá ser aplicada na sentença durante a terceira fase da dosimetria. Certo ou errado? Você falava da terceira fase que tinha as causas de aumento. Agora, militar, eu acho que sim, né? Forças Armadas, né? Eu acho que é Forças Armadas. Exatamente. Lembra que a gente viu aquela causa de aumento que vale para a maioria dos crimes do Estatuto? O artigo 20 diz que aquelas pessoas do artigo 6º, né, elas vão ter a causa de aumento de metade. E causa de aumento, como a gente sabe, vê na terceira fase, né? André guardou em sua residência, de janeiro de 2015 até sua prisão em flagrante na presente data, uma arma de fogo de uso permitido, devidamente municiada, mas com numeração de série suprimida. Nessa situação, André praticou o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por isso deve ser punido com pena de detenção. Certo ou errado? Alguém arrisca? Vou dar certo. Não, eu acho que é errado. Por que errado? Talvez não seja detenção. Não, tem coisa a mais aqui, ó. O que ele tá dando pra gente? Que ele tava na sua casa desde janeiro de 2015 até a prisão de flagrante. É que aqui também é 2015, mas enfim, não importa. Se for um dia, você já tá possuindo aquela arma na sua casa, né? Uma arma de uso permitido, municiada, com numeração de série suprimida. Aqui está a questão. O artigo que fala sobre posse irregular de arma de fogo de uso permitida não fala nada sobre arma com numeração suprimida. Aí, lembra que tem as figuras equiparadas no artigo 16, que fala justamente das pessoas que detêm arma de fogo, se não me engano, eu acho que é o inciso 4º, que diz que é a pessoa que detém ou guarda, mantém sob guarda, arma de fogo com raspagem suprimida. Então isso aqui está errado, porque ele não praticou o crime de posse irregular, ele praticou o crime do artigo 16, parágrafo único, algum inciso. Certo? Ronaldo foi preso em flagrante imediatamente após efetuar, com intenção de matar, mas sem conseguir atingir a vítima, disparos de arma de fogo na direção de José. Nessa situação, Ronaldo cometeu homicídio na forma tentada e disparo de arma de fogo em concurso formal. Não. Errado? É isso, exatamente. Errado porque ele tinha a intenção de matar, ele vai responder tão somente pela tentativa de homicídio, né? Ele não vai, a gente vai pedir a exclusão do crime de disparo. Júlio, detentor de porte de arma e proprietário de arma de fogo devidamente registrada, vendeu para Tiago, de 14 anos de idade, uma arma devidamente municiada, acompanhada do seu documento de registro. Nessa situação, ao permitir que o adolescente se apoderasse de arma de fogo, Júlio praticou o delito de omissão de cautela previsto no Estatuto do Desarmamento. Não. Né? De venda. Porque esse adolescente, inclusive, revogou o erro. Exatamente. E aonde a gente pode ver isso? Omissão de cautela. Ele está se omitindo de alguma coisa? Pelo contrário, ele está fazendo uma conduta, ele está vendendo para a criança.
né? Esse aqui, omissão de cautela, é o artigo 13, né? Esse aqui é o crime de expor a venda aos inimputáveis e tal. A criança e adolescente, desculpa, omissão de cautela que é para inimputável. Acompanhada do seu documento de registro. Enfim, ele não cometeu omissão de cautela, certo? Então tá, esse aqui que a gente já tinha visto que era o certo, porque ele é membro da aeronáutica e, portanto, ele tá, a causa de aumento o atinge. Essa aqui que é do NP, vamos ver. A respeito dos crimes previstos no Estatuto Estatuto do Desarmamento, assinale a opção correta com base no entendimento dos tribunais superiores. Então, sempre se atentar a isso. A gente tem que responder não o que a gente acha ou o que a gente queria que fosse, mas com base no que os tribunais entendem. Segundo o entendimento consolidado do STJ, a potencialidade lesiva da arma é um dado dispensável para a tipificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, pois o objeto jurídico tutelado não é incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social colocados em risco com a posse ou porte de armas. Certo? Tá certo. A potencialidade lesiva não necessariamente precisa ser considerada. Exato. Tanto que a gente viu que o STJ entende que o laudo para constatar qual é a potencialidade lesiva daquela arma é desnecessário. Por quê? A potencialidade ela é inerente à arma. A arma já tem um potencial lesivo próprio, certo? E aqui, certinho, a gente não está tutelando a integridade física de ninguém. A gente está tutelando a segurança coletiva como um todo por um risco absolutamente presumido, né? Mas vamos ver as outras e tentar entender por que as outras estão erradas. Responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo o responsável legal da empresa que mantenha sob sua guarda, sem autorização, no interior de seu local de trabalho, arma de fogo de uso permitido. Por que essa está errada? Porte é posse. Exatamente. Não é porte, é posse, porque ele está no ambiente de trabalho dele e ele é o responsável legal. Se for possível, mediante o uso de processos físico-químicos, recuperar numeração de arma de fogo que tenha sido raspada, estará desconfigurado o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devendo a conduta ser classificada como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Não faz nem o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. A menos que a gente faça isso antes, né, de ser pego pela polícia. Exato. Aí ele vai saber que foi adulterado. Enfim, não faz o menor sentido. Tá. Segundo, não tem nem maiores explicações. Segundo o entendimento da STJ, o porte de arma de fogo desmuniciada configura delito previsto no Estatuto do Desarmamento por ser crime de perigo abstrato. Entretanto, o porte de munição desacompanhada da respectiva arma é fato atípico, visto que não gera perigo à incolumidade pública. Não, é fato típico. É fato típico. Deveria ser fato atípico nessa munição, a menos que ele assista. Sim. A gente poderia marcar essa. É verdade, isso aqui tá ótimo. Mas não é, né? Não é fato atípico, inclusive a gente viu aquele informativo recente do STF também informando isso. Isso aqui também não faria sentido, visto que não gera perigo à incolumidade pública. Vamos pensar, arma de fogo desmuniciada também não gera, então não vai ser esse argumento que vai ser utilizado pelo STJ. Às vezes a gente pode até não lembrar daquele informativo e tal, mas pela simples leitura a gente vê a contradição, né? E os crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo são delitos inafiançáveis segundo o entendimento do STF. Mudou o entendimento. Sim, cansamos de ver que todos esses dispositivos foram revogados porque isso, depois da inconstitucionalidade declarada por meio de um ADIM. Professor, por exemplo, no caso daquela antiga discussão da arma de brinquedo, que é usado como aumento de pena no caso de roubo. A arma de... Ele perguntou sobre... Uma desmuniciada também, Então, ele perguntou sobre o roubo, causa de aumento de pena de arma de brinquedo ou de arma desmuniciada. A gente tem duas questões. Se ele tiver com uma arma que ele não tem o registro e ele não tem autorização de porte, ele vai responder
pelos crimes do Estatuto do Desarmamento. Por isso mesmo, esses crimes são crimes muito comuns na prática da Defensoria Pública. Porque é muito comum a pessoa estar cometendo algum crime e carrega consigo alguma arma em desacordo legal. Por isso, no início, eu falei da importância. Agora, arma de brinquedo não entra no Estatuto do Desarmamento, certo? Porque não é arma. Lembrando do que a gente falou no começo, esse crime só trata de arma de fogo, ele só trata de acessórios de arma de fogo ou de explosivos, né? Não trata de arma branca, não trata de nada, certo? Esse aqui não incorre é bem parecida com aquela outra questão que a gente viu. Não incorre nas mesmas penas combinadas para o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito quem vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente. O que ele está perguntando aqui? Lembra lá... Isso não é comércio. Tem alguém falando, isso é comércio. Seria um comércio, mas é um comércio específico. Aquele artigo do comércio não fala de criança e adolescente, né? O vender para uma criança ou adolescente está sim previsto ali naqueles incisos, que foi quando a gente falou da questão do ECA e tudo. Suprimir ou alterar marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Tá ali. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Isso. Esse é o artigo 13, é o crime de omissão de cautela. Então a resposta é essa. Embaixo, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Tá acabando, hein, gente? Sobre o Estatuto do Desarmamento, alternativa correta. No julgamento da ADI 3112, o STF entendeu pela constitucionalidade do artigo 21 da Lei do Estatuto de Armas, que veda a concessão de liberdade provisória aos crimes de seus artigos 16, 17 e 18, respectivamente, tais. Errado, né? Porque aqui está falando que o STF entendeu pela constitucionalidade. No julgamento da ADI 3112, o STF considerou constitucional os parágrafos tal. Já dá pra gente saber que tá errado, né? Não considerou constitucional nada. Tudo foi inconstitucional. Com a entrada em vigor da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, o crime previsto em seu artigo 12, que é a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, teve inicialmente sua aplicação afetada por sucessivas medidas provisórias, cujo conteúdo foi considerado pela jurisprudência como espécie de abolício crimes temporário. Acho que não era jurisprudência, não. Aquilo que a gente conversou é exatamente esse artigo, mas por quê? Lembra que quando o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, ele deu um tempo para as pessoas poderem se adaptar a essa lei, né? Se as pessoas tinham arma em casa, aquilo não era crime, elas tinham que ter um tempo para poder se adaptar a essa nova lei. No início, esse tempo era de 180 dias, lembra que eu falei para vocês? E foram surgindo diversas modificações legislativas que foram aumentando esse período. E aí, a jurisprudência entendeu como abolício crimes temporário. No final das contas, esse crime aqui, que é arma de fogo de uso permitido, tem um abolício crimes até outubro de 2005. Mas vamos ver por que o outro está errado. O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12, com pena privativa de liberdade, com pena abstratamente combinada em detenção de 1 a 3 anos, não comporta substituição por pena restritiva de direitos consoantes as regras do artigo 44, em face da violência intrinsecamente ligada ao comércio e utilização de armas de fogo no país. Não, né? A gente sabe com o artigo 44 que
que dispõe sobre a substituição de pena excessiva de direitos, realmente veda a substituição em caso de crime praticado com violência, certo? Mas, nesse caso, não dá para você presumir a violência. O que é presumido aqui é o risco, né? E não a violência. Tá ok? Acho que essa foi a última. É isso. Vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que vocês acham que passou batido, passou muito rápido? Não? Então é isso, muito obrigada. Espero que tenham entendido. E a gente se vê na quinta para falar sobre as outras leis. Obrigada.